Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a Prof. Alice e eu vou explicar um pouco do material que vai ser enviado agora na segunda quinzena de abril, tá? O conteúdo é Islamismo e a expansão islâmica durante a Idade Média. Qual a importância de nós conhecermos um pouquinho mais sobre isso? O Islã é uma religião monoteísta, é uma religião mais recente que a cristã, então ela veio depois, e é uma das religiões que mais crescem, se não a que mais cresce no mundo hoje. Inclusive, ela já ultrapassou o número de fiéis católicos. Então, é muito importante nós conhecermos a história dessa religião, primeiramente para nós aprendermos a respeitar as diferentes religiões e também porque cada vez mais no Brasil e em outros países americanos cresce o número de pessoas muçulmanas. Então, a gente tem que conhecer, compreender para evitar futuros conflitos, para respeitar, para saber que nem todo mundo tem a mesma crença que a gente e conhecer um pouquinho mais então sobre esse conteúdo, certo? Então, o Islã ou islamismo são sinônimos. É uma religião monoteísta, ou seja, que acredita em um único Deus, que é Alá, e ela tem início na Península Arábica, que eu vou mostrar para vocês aqui no mapa. Esse é o mapa mundi. Aqui é o continente asiático, aqui é o continente europeu e aqui é a África. Nessa região mais escura aqui é onde tudo começou, onde hoje fica a Arábia Saudita, o Omã, outros países. Na época ainda não tinham os países, né? Mas aí já chamava de Península Arábica. Essa aqui é uma região bastante desértica, então principalmente na costa é onde tem as principais cidades. Tá? Então aqui é onde tudo começou. Depois nós vamos ver que ela vai se espalhar. Ela vai começar na Península Arábica, mas ela, durante a Idade Média, ela vai ter uma grande expansão. Ela vai dominar partes da Índia, da Pérsia, da Síria, da Mesopotâmia, todo o norte da África e, inclusive, chegando a ocupar a Península Ibérica, onde hoje fica Espanha e Portugal. Então, nesse material que eu mandei para vocês, vocês vão ver que tem uma pequena introdução sobre o que é o Islã, a fundação da religião. O fundador do Islã, o profeta, é o Maomé. Ele seria o equivalente ao profeta Jesus Cristo para os cristãos. Tá? Então, ele que funda, ele que cria a religião islâmica. Ele nasceu no ano de 570, então vejam, 570 anos após Cristo. E aqui conta um pouquinho sobre a história dele, né? Como ele começou a desenvolver a religião. Vocês vão ler com calma, qualquer dúvida vocês perguntem. A religião muçulmana também, ela é muito conhecida pela utilização do véu. As mulheres muçulmanas em diferentes países, elas precisam utilizar diferentes tipos de véu, cobrir a cabeça, o cabelo, algumas precisam cobrir o corpo todo. Isso é comum dessa religião, então chama atenção por causa disso também. Aqui tem algumas características principais. Então, a divindade islâmica é chamada de Alá, porém é considerado o mesmo que Deus. Tá? O profeta principal é Maomé. A cidade sagrada é a cidade de Meca, que fica na Arábia Saudita, no Oriente Médio, aqui, então nessa mesma região aqui. E é uma cidade para onde as pessoas fazem grandes peregrinações todo ano. Se vocês tiverem como pesquisar na internet, procurem sobre a cidade de Meca, sobre Caaba, que é um lugar sagrado que milhões de fiéis visitam todo ano. É bem interessante as imagens para vocês conhecerem. O livro sagrado deles é o Corão, ou também chamado de Alcorão, é o equivalente à Bíblia. E a igreja, o templo onde eles vão fazer as orações, é chamado de mesquita. Aqui também tem os 5 pilares, que é como se fossem os 5 mandamentos, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E como eu disse, né, o número de muçulmanos no mundo hoje, ele já ultrapassou o número de católicos e ele é quase 20% da população mundial. Continua sendo a religião que mais cresce na atualidade. Então, importante saber, conhecer, porque é uma religião que está aí e que muitas pessoas estão aderindo em várias partes do mundo, não apenas no Oriente Médio, não apenas no norte da África, mas também na Europa, nos Estados Unidos, em outras regiões, o Islã continua a crescer, certo? Então, a expansão islâmica ela ocorre durante a Idade Média, aproximadamente a partir do século VII,
esses povos árabes que viviam aqui nessa região, eles começam a se unificar em torno da religião muçulmana e se espalhar para outras partes do continente. A isso a gente dá o nome de jihad. Jihad significa o esforço, o dever que todo muçulmano tem em expandir o Islã, em pregar a religião. Então, diferente de outras religiões que não pregam esse proselitismo, o Islã está sempre tentando expandir essa fé. Por isso que eles vão conseguir, através deste momento da Idade Média, através da luta armada, eles vão conseguir fazer um império do tamanho aqui desse mapa que vocês estão vendo. Esse é o maior a maior expansão que ele vai conseguir chegar. Tá? Então, começa nessa região aqui, mas vai ocupar todo esse espaço aqui, certo? Outra questão importante é que hoje em dia existe o que a gente chama de islamofobia, que é o medo de pessoas muçulmanas, de grupos da religião muçulmana. Por que existe esse medo? Porque existe um pequeno grupo de pessoas muçulmanas que são radicais e que utilizam atos terroristas. Porém, isso não significa que todo muçulmano é terrorista, muito pelo contrário, né? Nós estamos falando ali de 2 bilhões de pessoas. Se 2 bilhões de pessoas, quase 2 bilhões de pessoas fossem terroristas, né, o mundo já estava em guerra. É um pequeno grupo que utiliza a religião, tem uma visão distorcida, violenta, e por isso muitas pessoas têm uma visão negativa dessa religião. Mas a religião em si não é terrorista, não é violenta, são apenas pequenos grupos radicais. Assim como existem pessoas de várias religiões que também são radicais e que também cometem atos violentos. Tá? Então isso a gente chama de islamofobia, esse medo que tem das pessoas muçulmanas mesmo sabendo que a grande maioria delas não é terrorista. Certo? Aqui tem uma imagem de uma mesquita, a mesquita é o local de orações. Em maior ou menor tamanho, todas as mesquitas mais ou menos seguem esse formato, tá? Essa arquitetura. Tem que ter essas torrezinhas que são chamadas de minaretes. Aqui em cima é chamado, tem uma pessoa ou um rádio ou um alto-falante que chama para as orações na mesquita 5 vezes ao dia. Nem todo fiel consegue ir até a mesquita rezar, né? Vai depender muito da disponibilidade. Alguns fazem suas orações em casa mesmo, mas é utilizado para chamar, ok? E a cultura islâmica, principalmente durante a Idade Média, ela foi muito importante para trazer vários conhecimentos para o mundo ocidental. Ou seja, várias coisas que os europeus acabaram passando depois para nós vieram dos muçulmanos. Então, eles eram excelentes médicos, várias áreas da medicina a gente aprendeu com os árabes, obras literárias como a obras Mil e Uma Noites, que vai dar origem a histórias como a do Aladim, do Ali Baba e os 40 Ladrões, tudo isso também faz parte da cultura islâmica. Além disso, os europeus e depois nós somos influenciados pela arquitetura, pela filosofia, pela música árabe que vai se espalhar também para cá. Então, a cultura deles, no momento que eles vão se expandindo na Idade Média, essa cultura também vai se expandindo, também vai começar a se expandir para a Europa, para a África, para outras regiões. Então, ela tem um papel muito importante. Principalmente, quero destacar, né, a questão da medicina, da química. Eles foram os primeiros a desenvolver o uso de xaropes, primeiras tentativas de vacina. Tudo isso começa com os árabes, né? Os árabes também sabiam já da necessidade da limpeza, de lavar as mãos antes de fazer uma cirurgia. Os europeus não tinham o menor conhecimento disso durante a Idade Média. Eles aprendem isso com os árabes. Isso só é possível por causa da expansão islâmica, por causa do Islã se espalhando para outras regiões. Então aqui tem um textinho que fala um pouquinho mais sobre isso, tá? E por fim tem algumas atividades sobre esse texto. Aqui eu cito alguns vídeos para quem puder assistir, eu sempre recomendo. Esse aqui é a parte 1 e 2, é uma animação
ela é bem didática, bem simples. Aqui é um professor que explica um pouquinho mais sobre esse tema. E esse é um vídeo bem curtinho falando sobre o que é a religião islâmica hoje, né? Assim, ele tem 1 minuto e pouco, ele é bem curtinho. Para quem quiser complementar, eu recomendo. Ok? Qualquer dúvida, não deixem de me perguntar. Se precisarem de mais material complementar também, só chamar. E depois eu vou gravar um vídeo agora para vocês explicando o trabalho avaliativo, que também vai ser sobre esse tema, ok?